Olá pessoas! No vídeo de hoje eu vou tentar refazer um caderno que eu vi no Pinterest. Eu achei super legal e eu achei que seria uma boa ideia tentar trazer aqui, refazer mesmo, né? Tentar reproduzir, porque é um caderno bem simples, ele é basicamente só a capa de couro, ou corino, ou couro sintético, e um elástico prendendo as folhas, e é o tipo ideal de caderno para você fazer. Não leva nada de cola, né? Não é costura, é puramente prender as linhas com elástico. E você consegue fazer com as folhas avulsas, sem precisar dobrar, né? Então isso ajuda muito em alguns casos quando você tem um tamanho limitado de folha. Por isso que eu achei que seria uma boa ideia trazer esse projeto, que é um caderno super simples e que, em teoria, fica super legal. Eu comecei a fazer esse projeto realmente com a ideia da minha cabeça, né, do Pinterest, na verdade, mas assim, eu não tinha testado ainda. Então, ao longo do processo aqui, eu me deparei com alguns probleminhas e no final aqui vocês vão ver o resultado, vão ver as minhas opiniões aqui do que eu acho que podia alterar, mas fica uma ideia aí de projeto para vocês aperfeiçoarem. Antes da gente começar, os mesmos recadinhos de sempre. Não esqueçam de deixar o like aqui, de se inscrever no canal e clicar no sininho. E me sigam também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e entrem no canal do Telegram. As folhas que eu vou usar para o miolo são essas aqui, são aparas de um projeto que eu já fiz. São folhas recicladas de 180 gramas. Atualmente, deixa eu medir aqui qual que é o tamanho que tá. De largura, tá com 12. Deixa eu alinhar direitinho aqui. Tá com 12,9 de largura, mais ou menos. E de altura, tá com 21, tá? Então, qual que é a minha ideia? Eu não quero que ele fique muito em pezinho, comprido, igual ele tá aqui. Eu gosto dele num formato mais proporcional ao tamanho A5, né? Que eu acho que fica mais legal. Então eu vou fazer uma regra de 3, na verdade, para descobrir qual que é o tamanho da altura aqui, para cortar um pouquinho. Deixa eu virar aqui. Tipo, cortar um pouquinho e ele ficar um pouquinho mais proporcional, tá? Eu não gosto dele muito esticadinho, senão você poderia fazer dessa forma se você quisesse. Então, o tamanho A5, ele é 15 por 21, certo? Só que aqui, ele tá com 12,8 por 21. Então, se eu fizer a regra de 3, deixa eu pegar um papel aqui pra gente fazer, ele tá com 12,8 de largura e eu quero saber quanto que eu preciso tirar na altura, certo? Então eu tenho que descobrir qual que é a altura e num caderno A5 ele é 15 por 21. Então fazendo essa conta aqui, eu teria minha altura de... Eu teria uma altura de 17,92, que na verdade a gente vai arredondar aqui para 18, tá? Então, supondo aqui, mantendo 12,8, na verdade era 12,9, né? Mas aqui não vai fazer tanta diferença nesses cálculozinhos aqui não. Então, mantendo aqui na largura 12,9, se eu fizer aqui com 18, olha só, ele já fica um pouco mais na proporção, né? Seria para cortar aqui. Então, ele já fica um pouco mais do tamanho que eu quero. Então, eu vou fazer isso a primeira coisa de tudo. Cortar a altura aqui em 18 centímetros e eu vou cortar na guilhotina, porque como é uma folha um pouco mais grossa e tem bastante folha aqui, para ser mais rápido eu vou pegar a guilhotina para cortar. Aqui são 30 folhas, tá? Que eu peguei, acho que eu não falei, eu esqueci de falar. São 30 folhas, 180 gramas. Então, vou pegar aqui para cortar e aí depois a gente faz a furação. Eu vou mostrar aqui qual que é a minha ideia para esse caderno. Depois de cortar, ainda sobraram essas aparas aqui, que eu ainda vou guardar de novo pra fazer provavelmente chaveirinho ou alguma coisa assim. Vou deixar de lado e aí eu vou usar isso aqui então. Tá vendo como a proporção já ficou muito mais parecida com a proporção do A5? Né? Já ficou mais visualmente agradável, pelo menos na minha opinião, né? Eu prefiro quando é desse jeito. E aí pra fazer os furos, qual que é a minha ideia? Eu vou fazer 2 furos aqui mais nos cantos mais próximos aqui, pra poder fazer também depois na capa alinhada. Eu vou explicar direitinho por quê. E aí eu vou medir aqui, deixa eu pegar aqui uma folha só de gabarito por enquanto. Vamos medir uma distância aqui que ficaria interessante. Acho que uns 3 centímetros acho que fica bom, tá? Então eu vou marcar aqui mais ou menos 3 centímetros de cada lado. E é uma distância aqui de, acho que 1,5 da beirada, acho que vai ficar bom também, para não ficar muito próximo da beirada e correr o risco de rasgar, né? Quanto mais próximo, mais fácil é de rasgar. Por mais que esse papel seja um pouco mais grosso e ele tenha mais dificuldade, digamos assim, de rasgar, o ideal realmente é não deixar muito próximo, né? Igual aqueles papéis de fichário, né? Que tem muito esse problema porque é muito próximo da beiradinha e são os papéis finos, então não é legal, tá? Então fica a dica aí, deixa um pouquinho mais distante da beirada.
Então, marquei aqui com 3 centímetros de cima e de baixo e 1,5 em relação ao final aqui, a beirada. E eu vou usar esse furador aqui, olha só. É um furador da Toque Cri, ele tem, eu não sei, acho que são 3 milímetros, se eu não me engano, esse furinho, eu não tenho certeza, eu vou fazer o furo aqui e a gente mede pra ver. Olha só, vou colocar ele aqui. Na verdade são 2 milímetros, tá? Não são 3 não. Então ele tem 2 milímetros de diâmetro, que vai ser o suficiente para eu passar o elástico, que é o que eu vou usar para prender as folhas, sem precisar fazer um furo muito grande, né? Também que quanto maior o furo, mais fácil é de rasgar, porque você tira uma parte do papel, que é o que dá sustentação, né? Então não fica muito legal. Então um furinho pequeno, desde que você consiga passar o elástico, tá ótimo. E aí eu vou usar essa mesma folha de gabarito para furar o restante, certo? Vou pegar mais ou menos um tantinho aqui, não vou pegar muito porque ele não vai dar conta de atravessar tudo de uma vez. É só para usar essa primeira folha aqui de gabarito para encaixar melhor o furo, né? Para eles ficarem bem alinhadinhos e eu não ter problema aqui também na hora de passar o elástico, porque se as folhas ficarem tortas com o furo desencontrado, fica muito mais difícil, né? E acaba que o resultado final não fica muito legal. Então eu vou sempre usar aqui uma folha de gabarito, e aí eu pego outras aqui lisas e vou fazendo isso até eu ter furado todas, ok? E aí depois a gente vai passar pro revestimento, eu vou mostrar pra vocês qual que é a minha ideia pra gente fazer o acabamento aqui, que eu acho que vai ficar legal. Aqui, olha só, mesmo fazendo o furo usando o gabarito, acabou que ficou um pouco torto um furo em relação ao outro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Acho que deve dar pra ver que eles não estão 100% alinhados, né? Tentei bater aqui as folhas pra ficar o mais alinhadinho possível pra vocês verem que os furos não ficaram 100% alinhados. Porque acaba que na hora de furar sai um pouquinho do prumo, aí fica um pouquinho torto um do outro e isso pode acontecer mesmo, tá? A única coisa que vai acontecer é que vai dar um pouquinho mais de trabalho pra passar o elástico e as folhas não vão ficar tão alinhadinhas, tá? Se você tiver uma forma que você acha mais fácil de fazer isso aqui, ficar certinho, né? Um furo com o outro, fique à vontade para testar. E pro revestimento eu vou usar um couro sintético preto, que eu acho que vai ficar legal. Deixa eu pegar aqui. Ele vem num rolo, olha só. Ele parece um couro mesmo, tá vendo? E ele é ótimo pra fazer esse tipo de caderno de capa flexível, porque ele é um couro não, né? Um couro sintético um pouco mais grosso, então ele é bem resistente pra fazer esse tipo de capa, fica bem legal, eu vou usar isso aqui. Então, a minha ideia é fazer aqui uma cobertura, deixa eu tentar mostrar aqui mais ou menos, que feche ele aqui todo, né? Acho que eu não vou conseguir mostrar aqui com esse rolo inteiro aberto, mas a ideia é fazer o dobro do tamanho, né? Só pra ele encapar aqui mais ou menos, e com um pouquinho a mais para não ficar certinho também. Então eu vou pegar a minha medida do bloquinho, que ficou aqui 12,9 por 18, né? Vou considerar 13 por 18 para ficar mais fácil de eu fazer os cálculos, né? E então 13 por 18, eu vou considerar isso 2 vezes, certo? Porque ele vai ter que passar por cima e por baixo. Então 18 vai manter na altura, aqui não vai alterar, o que vai alterar seria na largura, certo? Então, onde eu tenho 13 aqui, eu teria 26 para cima e para baixo. Mais a distância aqui da lombada, porque ele precisa englobar isso aqui também. Então vamos ver aqui quanto que ele tá nessa lombada. Deixa eu ajustar aqui direitinho para ficar reto. Ele tá com 0,7, ok? Então aqui eu já tenho 26,7 até o momento, certo? E eu quero mais um pouquinho para sobressair aqui. Eu não quero que ele fique com o tamanho certinho. Então, deixa eu anotar aqui. Se eu tô com 26,7 e eu quero que sobressaia um pouquinho, eu vou botar mais ou menos 3 milímetros para cada lado, que é a medida que eu gosto de trabalhar, né? Então, mais 6 milímetros, né, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né, para a parte da frente e para a parte de trás. Então, com mais 6 aqui, ele vai ficar com 27,3 na largura e na altura. Eu tenho 18 mais 6 milímetros também, seria 18,6. Ok? Então eu só vou cortar o meu tecido desse tamanho e aí a gente vai ter que fazer os furos, né? Os furos é que eu tenho que pensar exatamente como é que eu vou fazer de forma que ele fique mais ou menos alinhado com isso aqui que eu fiz, tá? Vamos testar aqui pra ver. Primeira vez que eu tô fazendo um caderno desse tipo, então eu tô testando aqui enquanto eu tô fazendo. Vamos lá. Agora que já tá cortado, deixa eu colocar meu miolo aqui por dentro para vocês entenderem qual que é a ideia. Ele vai vir englobando assim, ó.
Acho que eu acabei cortando bem pequeno, a largura não ficou tão boa. Deixa eu tentar ajustar aqui. Eu acho que é capaz de ficar sobrando um pouco das folhas aqui na beirada. Então, talvez o ideal seja cortar um pouco maior, tá? Essa largura, ao invés de cortar com 3 milímetros só, cortar um pouco mais. 3 milímetros de cada lado, né? Que deu 6 no total. Acho que pelo menos 1 centímetro talvez seja o ideal para dar um pouco mais de espaço aqui, que aqui vai ficar bem justinho, tá? Olha só, não sei se vai dar para ver aí. Eu tô tendo que apertar o miolo lá pra lombada e eu não sei como é que isso aqui vai ficar no resultado final. Vamos ver. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Aí a gente faz o... Eu já falo pra vocês aqui qual que seria o ajuste ideal, né? Pra vocês não terem esse tipo de problema. Então, vamos pensar aqui como é que eu vou fazer os furos da capa. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu alinhar ele direitinho aqui em cima e embaixo e colocar numa posição aqui que ele fique mais ou menos com uma distância boa aqui, né? Que aí eu acho que a gente consegue usar o próprio furo do miolo como parâmetro, como guia, para poder fazer o furo da capa. Se vai dar certo, eu não sei, a gente vai descobrir já já. Vamos ver, se eu deixar isso aqui nessa posição e vier com o outro lado da capa, olha só, ele consegue passar aqui, ele não fica faltando, só que eu tive que dar uma pressionada aqui para ele segurar, né? Eu não sei se na hora que eu efetivamente colocar o elástico, se ele vai ficar dessa forma. Vamos ver, vamos tentar para ver se vai funcionar. Aí, deixa eu tentar mover aqui sem tirar as folhas do lugar, porque aí eu vou tirar todas, deixar só uma, para usar de gabarito para fazer os furos. Olha só, acho que assim vai funcionar. Vou alinhar a folha aqui, que ela tá um pouquinho desalinhada. Só que essa folha aqui tá com um furo maior, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, é uma das folhas que ficou com furo um pouco torto, então eu vou pegar uma folha um pouco mais retinha e fazer essa substituição aqui. Isso, acho que aí vai dar. Aí eu vou fazer uma pequena marcação com uma caneta aqui, que foi a mesma caneta que eu usei para cortar o tecido, né, para marcar para cortar. Vou fazer uma pequena marcação aqui para eu conseguir fazer o furo. Eu não sei se esse meu furador aqui dá conta de atravessar, eu acho que não. Ele nem chega lá, na verdade, ele tem uma abertura muito curta, então ele não vai chegar lá. Então, eu vou usar a minha Japanese Screw Punch, que é um furador vertical, né, rotativo vertical, que eu consigo colocar em qualquer ponto, eu não tenho esse problema de abertura de furador, né? E aí é bom que com a Japanese Screw Punch eu consigo colocar ilhós depois aqui para proteger o furo, que é uma coisa que é o que eu tinha comentado com vocês, que eu quis fazer os furos aqui um pouco mais pro lado de fora, né, não tão no centro, para eu conseguir colocar o ilhós, porque o balancim, ele tem um limite aqui também de abertura, onde eu consigo colocar ele para fechar o ilhós. Eu não posso colocar muito no centro, senão ele não dá conta de fechar, tá? Então, por isso que eu quis fazer um pouco mais para lateral. Então, pensem nisso aí também na hora que vocês forem fazer o furo de vocês. Tanto para vocês pensarem por conta do furador, porque ele tem esse limite de abertura aqui para você colocar a folha, né? Então, não pode ser uma coisa muito distante da beirada. E também para colocar o ilhós, caso você tenha ou um alicate ou um balancinho, também tem essa questão. Deixa eu pegar uma base para colocar por baixo. Aí eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, mas eu tenho que manter mais ou menos alinhado, né? Então, vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vou tentar alinhar os furos aqui, acho que vocês não vão conseguir ver aí por conta da posição da câmera. O que eu tô tentando fazer é alinhar o furo das folhas com o furo que eu acabei de fazer aqui na capa, tá? Pra eu poder rebater o bloquinho pro outro lado e poder fazer o furo mais ou menos no mesmo lugar da parte da frente, né? Alinhei aqui e tentei rebater mais ou menos pro outro lado. Vou fazer dessa forma, eu acho que vai funcionar. Vamos ver aqui. Vou também tirar uma folha, deixar só a de baixo. E vou alinhar ela de novo, mais ou menos, né? Pra ficar um pouquinho mais reto. E vou fazer o furo aqui. Marcação e o furo. E a gente vai passar o elástico e ver se vai funcionar. Ou se tem algum tipo de ajuste que a gente pode fazer pra ter um resultado melhor. Olha só, quando eu dobrei aqui no meio, os furos ficaram bem alinhadinhos, tá? Então, acho que essa é uma opção mais viável. Você faz a marcação de um lado, né? Você alinha o seu miolo, faz a marcação de um lado e depois dobra assim no meio para poder fazer a marcação para eles ficarem mais alinhados. Acho que funciona melhor, tá? Vamos ver aqui se vai dar certo no resultado final. Aí, antes de eu passar o elástico, eu vou botar o ilhós, né? Deixa eu pegar meu ilhós aqui. Eu vou usar ilhós preto também, de 4 milímetros, que é o mesmo tamanho desse furo que eu fiz com a Japanese Screw Punch.
Você pode usar de outras cores, né? Você pode deixar sem ilhosa aqui, não tem o menor problema. Como é um tecido um pouco mais grosso e resistente, você não vai ter problema de ficar rasgando, né? As folhas do miolo talvez, mas você teria de qualquer forma. Mas a capa aqui nesse caso não vai fazer diferença. A não ser que você faça com uma capa de papel mais grosso. Aí o ideal realmente é colocar ilhosa, tá? Deixa eu pegar meu balancinho. Vou colocar o ilhosa aqui com a parte redondinha para a parte de fora. Aí eu viro para poder fechar. Aí ele vai ficar desse jeito, olha só. Combinou bem, não dá nem pra ver direito, né? Ele vai ficar bem discretinho e vai proteger o furo. Apesar de que não precisa, igual eu falei, mas vai ficar bonito, né? Isso que interessa nesse caso aqui. Eu tenho um ilhós dourado também, que eu acho que ficaria legal, mas eu quis dessa vez fazer com preto pra ficar um pouquinho mais discreto propositalmente, tá? E aí eu vou deixar pra fazer o elástico colorido só. Agora sim, eu vou passar o elástico. Eu não sei direito a quantidade de elástico que eu vou precisar. Eu vou ter que fazer um pouquinho no teste aqui, na verdade. Eu vou pegar uns 4 centímetros de elástico, que eu acho que deve dar, e a gente vê se vai ficar bom ou não. Isso aqui é um elástico roliço de 2 milímetros de largura. Na verdade, acho que 4 centímetros vai ficar pouco, não sei. Vou pegar uns 8, e aí a gente testa aqui. Eu vou pegar mais ou menos do meio, porque eu quero que o nó fique para a parte de dentro, tá? Para ficar escondido. Então, eu vou passar aqui, ó, e tentar atravessar nas folhas. Aí eu vou atravessar o elástico aqui do outro lado, passando por fora. Acho que realmente vai ficar pouco, viu? Vamos ver. Vou tentar colocar aqui as páginas e ver se eu consigo dar um nó. Senão eu tiro o elástico e aumento a quantidade. Não vai dar. Eu puxei aqui, ele puxou tudo do outro lado. Tá vendo? Vou ter que fazer de novo. Então essa quantidade ficou pequena. Acho que eu vou pegar o dobro então. E aí a gente ajusta se for necessário. Com essa quantidade de elástico já deu certo, tá vendo? Aí, vamos ver. Vou tentar dar um nó aqui pra juntar as partes. Vamos ver como é que vai ficar. Ainda sobrou elástico, né? Eu vou deixar aqui por enquanto só pra eu fechar e ver a quantidade aqui, ver se ficou bom. Aí eu corto o excesso se for o caso, tá? Ele deu certo, mas ele ficou meio frouxo, tá vendo? Eu queria que ficasse um pouquinho mais apertado. E esse elástico e esse nó no meio aqui não tá legal, então eu vou fazer na verdade o nó no final. Vamos ver como é que vai ficar, se vai melhorar ou não a situação aqui. Mesmo fazendo o nó aqui atrás ainda ficou sobrando um pouquinho aqui, mas eu acho que se eu diminuir um pouco o tamanho do elástico vai ficar sobrando menos. Eu vou tentar fazer isso pra ver como é que fica e aí eu vou fazer a mesma coisa no furo de baixo. E aí a gente vai ver se deu certo ou não essa ideia aqui. Agora que eu diminui um pouco o tamanho do elástico, ele ficou um pouquinho mais justo, já ficou mais próximo do jeito que eu queria. Eu tinha feito o elástico com 20 centímetros, eu tirei 2 aqui agora, então 18. Eu ainda vou tirar um pouquinho disso aqui, né? Então vamos ver quanto que vai ficar no final. Deixa eu tirar um pouco, e aí a gente já mede e já vê qual que é o tamanho ideal do elástico. Eu tirei aqui mais 6 centímetros, então 18 menos 6, 12, né? Foi esse o tamanho do elástico no final das contas. Mas o ideal é você fazer com ele um pouquinho maior e depois você corta para fazer esse ajuste também para você poder tirar a pontinha estragada, deixar uma ponta menos estragada aqui, né? Então, eu vou fazer com 14 o próximo, e aí eu corto mais ou menos uns 2 centímetros aí deve dar. Olha só, depois que eu consegui colocar o elástico aqui, fechou, tá vendo? Deu certo. Porém, eu ainda vou precisar deixar ele
Tá vendo que ele tá aberto, né? Eu vou precisar deixar ele um tempo embaixo de peso e tudo mais, porque como esse tecido veio enrolado, ele ainda tá meio enrolado, né? Então ele tá desse jeito aqui. Mas eu vou deixar ele embaixo de peso, né? Vou ver se assim ele vai fechar, ou se eu vou ter que botar algum outro tipo de elástico pra fechar do lado de cá também, né? Não sei ainda, vou ver. Mas no geral deu certo. Aí, só uma questão, olha só. Na hora que a gente colocou aqui, acaba que as folhas deslocaram do lado de cá, tá vendo? E não ficou legal do lado de cá, do verso. Ficou sobrando aqui, tá vendo? Ficou saindo. Então, talvez o ideal fosse fazer a largura um pouco maior, ao invés de 6 milímetros, aumentar para pelo menos 1 centímetro, igual eu tinha falado. Talvez até mais, tá? Eu acho mais seguro. Porque aqui realmente ficou, como o elástico puxou, né? Ele acabou ficando aqui pra fora, aparecendo. Aí não fica tão legal. Quando eu ajusto aqui na mão, ele até fica, tá vendo? Ele não... Quer ver? Deixa eu tentar mostrar na câmera. Aí, tá vendo? Ele até não aparece, mas depende muito da posição aqui que tá o elástico. Como é uma capa flexível muito solta, porque ela tá só no elástico mesmo, ela não fica tão bem na posição, né? No posicionamento aqui. Então, talvez fazer um pouquinho maior, só pra garantir, né? Que não vai ficar aparecendo. Mas, no geral, é um caderno fácil de fazer, né? Que eu acho que pra usar, assim, talvez, no dia a dia, talvez fique legal. Agora, eu tô tentando passar as páginas aqui, ó, e tô vendo que ficou muito preso, tá vendo? Eu deixei o elástico muito preso mesmo, então acho que eu vou soltar um pouquinho pra que eu consiga fazer isso aqui mais fácil. Porque olha só como o elástico tá tensionado aqui, acho que vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Quando você prende demais, isso aqui acontece. Então eu vou soltar um pouquinho pra ele ficar um pouco menos preso, que aí eu acho que talvez as coisas encaixem melhor nos lugares aqui, vamos ver. Mas é isso então, é um projeto super simples e fácil de fazer. No final, eu achei que não deu tão certo o projeto quando eu achei que daria. Eu acho que no caderno do Pinterest eles usam um revestimento um pouco mais duro. Esse aqui é um pouco maleável, né? Então ele ficou um pouquinho mais difícil, ele não fechou tão bem, né? Eu acho que talvez com um revestimento parecido, porém um pouquinho mais duro, funcionasse melhor. Algumas coisas que eu faria diferente é tirar o ilhós. Eu não achei que o ilhós deu um acabamento legal. Ele ficou bonito quando tava a capa aberta, mas quando eu fechei, ele fica um pouco saindo assim da capa, um pouco em desnível e não fica tão legal. Então eu tiraria o ilhós, não recomendo que vocês façam com ilhós. E com o elástico, a gente tem dois problemas, né? Ou você... duas opções, na verdade. Ou você faz o elástico um pouco mais apertado para que ele não fique muito folgado do lado de fora, mas aí você tem problema na abertura das páginas, igual eu mostrei para vocês, fica mais difícil. E a chance de você rasgar, de atravessar o furo, né, de acabar arrebentando ele é muito maior. Ou você tem a opção de deixar um pouco mais frouxo, que foi o que eu fiz no final das contas, para ter uma abertura melhor, conseguir passar melhor as páginas, com menos risco de rasgar, mas do lado de fora fica um pouquinho mais feio, porque fica mais frouxo, né, não fica tão legal. E outra coisa que eu faria diferente é o que eu já falei aqui sobre aumentar o tamanho da largura, né, do revestimento, que acabou que ficou saindo um pouco as folhas ali, não ficou tão legal. Então é um projeto ainda que tem que ser desenvolvido para melhorar, né? Foi feito um teste e eu não gostei tanto assim do resultado, mas eu acho que tem potencial de melhorar. Se você por acaso testar e tiver alguma sugestão de como melhorar, de como fazer de forma que fique melhor, manda aí pra mim e quem sabe eu faço um vídeo 2.0 tentando de uma forma diferente. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.